Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Hoje nós vamos falar sobre um trecho que acabou saindo nas redes sociais, nos mídias, sobre homossexualidade aqui em Moçambique. E quero fazer uma comparação aqui do Brasil, o pensamento, o que eu acho como os brasileiros pensam sobre ou se comportam sobre uma situação dessas e como é que moçambicanos se comportam na mesma situação. Qual é a situação? Homossexualidade. Ok. Existe um livro da 7ª série aqui em Moçambique que ensina sobre questões da sexualidade, né? E uma das páginas fala sobre homossexualidade, explicando que você como estudante pode sim fazer ou ter um amigo íntimo do mesmo sexo, essa coisa toda da homossexualidade. E aconteceu que alguém, não sei quem, acabou tirando a foto daquele trecho e postou e talvez escreveu um texto aí de que isso é uma barbaridade, criticando diretamente que não devem aparecer coisas daquela natureza nos textos escolares, não é para nossos filhos serem ensinados coisas de tal. E olha aqui, a reação das pessoas nos mídias, os comentários que tem a respeito disso, aqui em Moçambique, todos são contra isso. Ninguém disse que não, mas isso é normal. Existe sim alguém que disse não, isso é normal, é para orientar, mas a maior parte da população, das pessoas, condenou isto, disse que não, nós não queremos que isso apareça no livro, isso deve se tirar, se remover. Ou seja, a, a homossexualidade aqui é vista de uma forma diferente. Não como no Brasil, que se você ousasse falar sobre isso, eu acho que iam te cancelar, não terias mais futuro, se calhar. Serias o cara mais bárbaro, a comunidade LGBT, os políticos, as leis, tudo cairia por cima de você, porque você acabou falando alguma coisa que seria, digamos, crime. Crime porque você está a discriminar um certo público, uma certa ação, e você seria rotulado de alguém que odeia os homossexuais, que odeia as práticas homossexuais, coisas dessa natureza, e seria uma polêmica muito forte dentro do Brasil. Mas aqui em Moçambique, não. Aqui a população até achou por bem que não, isso não pode tirar. O Estado acabou se pronunciando o Ministério da Educação, né? Na sua repartição, que fabrica essas questões de livros didáticos para crianças, né? Da primeira até 7ª série. Eles acabaram se pronunciando e afirmando que vão remover aquela parte, porque é uma parte que fala de masturbação e fala também sobre homossexualidade. E eles disseram que vão remover aquilo do livro, porque as pessoas estão dizendo que não queremos que os nossos filhos sejam estimulados a isso. Não queremos isso. Não é isso que queremos que nossos filhos aprendam na escola. E olha só, isso é um consenso populacional. Existe talvez uma minoria aí que vai discordar, mas essa discordância não leva a lugar nenhum, não leva à justiça, não dizem que você é uma pessoa contra o homossexual como indivíduo, ninguém diz isso. Enquanto que no Brasil, eu acho que no Brasil isso seria uma polêmica das grandes. Eu acho que a população, alguns caras do partido, ou diriam-se desses partidos, estariam por cima de você e iam dizer que você é intolerante. Então, essa é a diferença que existe entre Brasil e Moçambique no pensamento das coisas. Como que aconteceu, por exemplo, com o monarca. No Brasil, talvez por ser um país que tem branco, eu vou dizer assim, um país branco, e ali precisa existir muito equilíbrio, negros, brancos, castanhos, e sei lá se existe castanhos. Aí aqui nós falamos, eu sou castanho, não sou preto. Por causa disso, essa diferença cultural de pensamento, qualquer coisa que você profere acaba te identificando e destrói completamente a sua vida, porque também tem na lei que você não pode discriminar, não pode de nenhuma forma ofender, direto ou indiretamente,
a cultura alheia ou ser intolerante com o outro, tá ligado? Ok, podemos dizer que Moçambique tem leis que protegem isso, homossexual, mas Moçambique é um país altamente cultural. Nós temos uma cultura muito diferente da do Brasil. E às vezes, quando se fala de cultura, o que vem na minha mente é muito diferente daquilo que os brasileiros chamam de cultura. Entende? Apesar dos conceitos serem o mesmo, apesar de dizermos que a cultura é um conjunto de hábitos, costumes que um determinado povo carrega, né? Mas aqui a nossa cultura é diversa. Nós temos os macuas, temos chuabos, temos lomões, temos cotis, temos os machanganas. Então há uma diversidade cultural dentro de Moçambique. E não é uma questão do brasileiro que, digamos que a cultura dele, eu diria que a cultura, se fosse para conceituar a cultura no sentido que eu estou a tentar ver como os moçambicanos têm a cultura, eu diria que os amazônicos, não sei se é assim como se diz, os que vivem na Amazônia, aqueles ali carregam a cultura do Brasil. É isso que eu diria. Aquilo é que seria o conceito da cultura e não o que vem de fora em si. Porque percebendo assim, eu não sei como vocês brasileiros pensam sobre isso, mas vocês vão dizer aqui nos comentários o que é que vocês entendem sobre isso, qual é a vossa visão, para eu poder também me alinhar um pouco. Mas o que eu percebo da cultura brasileira é uma mistura de diversos povos dentro do Brasil que forma uma cultura sólida brasileira única. É isso que eu consigo perceber. E aqueles índios, aqueles que vivem lá na Amazônia, aquilo é uma cultura muito longe do que os brasileiros consideram cultura. Talvez aquilo é algo, é um legado histórico para o Brasil, que acredita que aquilo é nossa história passada. Não é nada que a gente se identifica de fato. São índios, enquanto que nós não. Aqueles que moraram aqui, os macuas, nesse caso, da Zona Norte, representam um povo, uma tribo. E essa tribo é subdividida em diversas partes de Moçambique. Os xanganas, os bantus, essas todas as tribos têm uma raiz única africana. Então, isso faz o quê? Isso faz com que você não uma determinada opinião tenha um certo impacto, não tenha um certo impacto como teria no Brasil, na minha visão. E também tem a ver com o nível de educação. Mas eu acho que o nível de educação não tem tanto impacto. Por quê? Porque na própria língua existem ensinamentos que são dados para as crianças, para os mais velhos, que já carregam histórias do passado sobre como conviver. Então, enquanto alguns dizem que esse povo não é civilizado, essa questão de civilização, para mim, é uma questão inventada pelo europeu para dar crédito à sua cultura. Enquanto que nós também temos a nossa aqui, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho. Vocês vão deixar aqui nos comentários o que é que pensam sobre o assunto, se eu estou a tentar chegar ao nível de como é que o brasileiro realmente pensa. Se subscreva no canal, deixe comentários e esse é o começo.